Olá pessoal, meu nome é Rebes, nós estamos em mais um episódio do podcast Na Rocha e direto aqui do estúdio 24 Frames, que é o maior estúdio de podcast de Pacatuba. Tá? Hoje o nosso convidado é o pastor Jorge Eduardo, que é pastor na igreja Ensinando Cristo às Nações. E pastor Jorge, é uma honra recebê-lo, né? Nós somos, graças a Deus, amigos agora, né? Bem afinados. Amém. E eu queria que o senhor se apresentasse aí para todo o público aí do podcast Na Rocha. Muito bem. Meu nome é Jorge Eduardo, prazer estar aqui nesse podcast. E eu sou pastor na igreja Ensinando Cristo às Nações, que fica ali na Pajuçara, em Maracanaú, na rua Raul Teófilo, 368A, que é na rua da Caixa Econômica Federal. Nós estamos aqui desde 2011, plantando a igreja, trabalhando, ensinando Cristo às Nações. Esse é o nosso objetivo, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Amém. Pastor, a gente vai iniciar o podcast com algumas perguntas e como o intuito do podcast é a gente manter uma conversação mais dinâmica, né? E mais introvertida, eu vou começar perguntando como foi esse encontro com Cristo, como foi esse primeiro contato com o Evangelho. Bem, a minha experiência com Deus, ela começou desde os 12 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. A minha família, ela tinha acabado de passar por uma fase muito difícil, que foi a separação dos meus pais. Uhum. A minha mãe foi embora de casa e abandonou 7 filhos, dos quais 3 ainda eram bem pequenos, né? Eu tinha 9 anos na época. E nesse período de sofrimento, e logo em seguida meu avô morreu, que a gente morava com meu avô. Quando a minha mãe foi embora, a gente ficou morando com meu avô. Em 12 anos eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, mas era criança, muito infantil ainda, não permaneci, não teve ninguém que me ajudou nessa época. Então, dos 12 até os 16, eu fui para a igreja, mas assim, meio ruim, né? Sem ir frequentemente, sem ficar firme com Jesus. Sem entendimento. E com 16 anos, eu recebi um chamado sobrenatural de Deus. Eu morava numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. Eu tinha 16 anos, estava numa praça conversando com um amigo. E o Senhor me chamou ali na praça mesmo. Eu ouvi a voz de Deus chamando no meu coração algo que eu não tive como resistir aquilo. E saí da praça quando eu estava e fui para uma igreja que eu sabia que tinha uma igreja evangélica mais perto ali. E eu fui para a igreja, cheguei lá ainda muito tímido e me reconciliei com Deus no dia 16 de abril de 1996 e permaneço até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E como foi? A gente sabe que quando a gente entra na igreja, a gente começa a participar do corpo, principalmente a gente que experimentou um pouco do mundo, que é o meu caso. Eu não sei se é o caso do senhor. O senhor foi muito novo na fé, né? 12 anos é uma idade bem nova. Mas quais foram as maiores dificuldades em relação a compreender o que é o corpo de Cristo? Eu não vou dizer o termo dificuldade, mas pode-se usar o termo compreensão. Né? A gente vem no meu caso, eu vim do mundo e para me compreender aquele sistema da igreja, aquelas ordenanças, aquilo que é Bíblia, aquilo que não é Bíblia, aquilo que é imposto pelas pessoas e como doutrina. E às vezes, na verdade, a Bíblia não deixa bem explícito sobre... A Bíblia não. As pessoas não deixam bem explícito. Quando a Bíblia fala uma coisa e você pega aquilo que a Bíblia fala e às vezes transforma do jeito que você quer. Né? Como foi se desvencilhar de meias verdades para uma verdade absoluta? Né? O senhor se converteu com 12 anos, voltou com 16, está firme até hoje, mas é claro que o senhor não é mais o mesmo Jorge com os 16 anos. Né? Então, como foi essa fase de crescimento, de entendimento, de compreensão da palavra? Quando eu cheguei na igreja, quando a gente chega na igreja tudo é novo, né? E infelizmente as pessoas elas não sabem explicar o porquê das coisas. É muito comum, acredito que quem está nos assistindo agora vai se identificar que quando chega na igreja tem questionamentos que a gente faz e as pessoas não sabem explicar o porquê daquilo. Nem logicamente, nem muito menos biblicamente. Então a gente vai aprendendo na prática. Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu tentei participar da ceia,
Na minha cabeça, eu imaginava uma ceia como se fosse uma ceia de Natal. Uma mesa cheia de comida, né? Ali o pessoal falava de ceia, e eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei, as pessoas vinham com um potezinho assim, um pedacinho de pão, um cálicezinho pequeno, e nem pude participar. Na época, nem pude participar. Então a gente vai crescendo, buscando em Deus, e o próprio Deus vai nos conduzindo a um conhecimento por meio da palavra, por meio da mensagem, por meio de pessoas que nos apoiam e a gente acaba crescendo. Deveria ser diferente, deveria ter uma assistência maior, mas infelizmente falta isso na maioria das igrejas, a compreensão de que a pessoa está chegando de uma realidade totalmente diferente, ainda que não tenha uma experiência do mundo em si, mas a pessoa vem de uma outra realidade. Isso. Né? E a gente se sente um peixe fora d'água e a gente é jogado ali naquele contexto sem entender muita coisa do que está acontecendo. Né? Por que eu devo orar? Na minha época, eu aceitei Jesus numa igreja tradicional, muito tradicional, onde se orava de joelho. Toda vez que ia orar, tinha que ajoelhar. Não tinha essa coisa não de orar. Não recebe. Senão não recebe. Né? Então, por que orar de joelho? E aí ficavam os questionamentos na minha cabeça, né? E eu me lembro que eu fui assim eu dei trabalho para o meu primeiro pastor porque eu ficava questionando as coisas, perguntando, mas por quê? Por que isso? Porque, por exemplo, eu perguntei para ele assim, por que a Bíblia diz que Deus, por que Deus não é mulher? Né? E aí ele ficava, abra a Bíblia aqui, abra a Bíblia ali, me mostrando, né, coisas, e eu não me dava por vencido. Tinha curiosidade e queria vencer. Então é mais ou menos isso. É interessante, você tocou num assunto bem legal, que é sobre a ceia. Né? Qual é a sua percepção, qual é a sua concepção, quando a gente lê lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, a gente percebe que quando Paulo vai dar as instruções sobre a ceia, ele é específico sobre determinados assuntos. Ele fala o seguinte, que a falta de compreensão do corpo, a falta de entendimento sobre o que é a ceia, porque uns comiam mais que os outros, bebiam mais que os outros, uns se embriagavam, outros ficavam com fome, outros com sede. E muita gente, às vezes, pega esses termos em que Paulo está dizendo que se você não tiver uma boa compreensão sobre o corpo, e você vai estar morrendo espiritualmente. E isso é usado bastante para às vezes, tirar a pessoa da ceia. Não sei se você já percebeu isso. Já. Tipo, analise esse homem a si mesmo, né? E eles pegam versículos isolados, as pessoas pegam, e elas dizem assim, não, você não pode ceiar porque você fez isso ou fez aquilo. Qual é a sua percepção em relação ao texto literal do que Paulo fala ali? Uma pessoa que recebeu... É uma pergunta. Certo. Uma pessoa que recebeu Jesus no dia. Ela recebeu Jesus no dia. E é um dia de uma ceia. E ele sentiu desejo de ceiar. Qual é a sua percepção sobre isso? Primeiro, a gente... Só deixando claro, pastor, que a minha pergunta, ela não tira de maneira nenhuma a percepção do discipulado. Ela não tira. O discipulado é fato, deve ser dado, independente da ceia, ele tem que ser dado. Como também do batismo. Mas qual é a sua percepção, literalmente, sobre essa passagem, sobre a ceia em si? Essa passagem, ela deve ser entendida, eu acho que como um todo. Né? Toda a Bíblia, ela precisa ser lida no seu contexto. E quando a gente tira uma passagem ou um versículo, né, ou uma pequena porção do seu contexto original, a gente acaba interpretando de maneira errada, equivocada. O que Paulo está dizendo nesse texto não é que nós não deveríamos tomar a ceia, mas que nós deveríamos compreender como o corpo de Cristo funciona. Como o senhor mencionou, algumas pessoas comiam adiantado, algumas pessoas levavam mais comida, né, que eram pessoas mais abastadas financeiramente, então levavam comida para a ceia e comiam na frente dos outros, sem compartilhar, sem se compadecer, sem ter comunhão com as outras pessoas. Então, o que Paulo está falando é exatamente isso aqui. Só para contextualizar, em 1 Coríntios 11, 17, Paulo disse, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Verdade.
Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender a Bíblia como um todo, né? E, infelizmente, tem pessoas que tiram um texto do contexto para criar um pretexto, uma doutrina totalmente equivocada. Em segundo lugar, a ceia, ela é um elemento do todo, ela não é o todo, né? Perfeito. Paulo disse que se nós confessarmos a Jesus como o Senhor da nossa vida e crermos no nosso coração que Ele ressuscitou, nós seremos salvos. Nós não vamos ser salvos progressivamente. Não existe uma salvação progressiva. A cada dia eu sou salvo um pouquinho. Não, eu sou salvo agora. E como salvo, eu posso desfrutar do reino de Deus agora. Se eu sou salvo agora, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, me santifica. Se eu morrer agora, eu vou para a glória. Estou unido com Cristo. Perfeito. Não é? É isso. Né? Se eu sou salvo agora, sou inserido no corpo de Cristo. Porque tem duas coisas que as pessoas religiosas não entendem. É que no momento da salvação, nós somos batizados em Cristo. Isso. 1 Coríntios 12, Paulo disse, quando nós nascemos de novo, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, por que eu não posso tomar a ceia? Isso não tira a disciplina do discipulado, do batismo, né, do aprendizado. Não invalida isso. Perfeito. Tudo isso deve ter. Eu sempre digo na minha igreja o seguinte... se o pastor, por exemplo, você como pastor da igreja, se você disser assim, olha, os novos membros só podem se batizar depois de um discipulado de 6 meses, tá certo. Se você disser, olha, uma semana, você também está certo, porque não existe na Bíblia nenhuma prescrição temporal, né? O que Paulo disse, inclusive no texto, é que examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não disse examine para deixar de comer do pão ou beber do cálice. Então, primeiro, a questão da interpretação, que as pessoas interpretam errado porque tiram o texto do contexto. E segundo, que a ceia não é o todo, ele é parte do todo. Quando eu ceio, eu estou celebrando a minha redenção, que já aconteceu primeiro na cruz e foi efetivado na minha vida no momento em que eu nasci de novo, que recebi o presente de Deus, que é a salvação. Perfeito. E o que é interessante nisso, pastor, é que a impressão que dá é que Paulo, para alguns, é que Paulo muda de assunto no contexto. E na verdade ele não muda. Tanto é que ele fala o seguinte, portanto, irmãos, lá no 33, portanto, irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ele está falando da mesma coisa desde o começo. Ele não mudou de assunto, ele não parou e deu uma pausa para dizer assim, ó, está em pecado, fez isso, fez aquilo outro, você está excluído do corpo. E na verdade não é isso, ele está convidando a um ajuste. Né? Ele está convidando a um ajuste. Então é interessante essa interpretação e perfeita. Porque se eu vou para o céu, por que eu não posso sair aqui? Exatamente. Né? Perfeito, eu acho fenomenal. Né? Então, assim, essas questões da interpretação, que acontece muito nos dias de hoje, mas também creio que acontecia no passado. Com certeza. Né? A gente acha tudo que é hoje e tal. A gente fica com a percepção que a igreja é equivocada. Que a igreja está perdida. E, na verdade, a igreja não está equivocada, não está perdida, porque ela é a igreja de Jesus. Ela não pode estar equivocada e nem perdida. Na verdade, isso vem mais de interpretações pessoais, eu digo preguiçosas, né? Porque é muito fácil tu dizer assim, ó, a água está medindo 39 graus sem mergulhar na água. É necessário tu mergulhar para dizer a temperatura da água. Exato. Tá entendendo? Então, a gente percebe que a igreja hoje em dia, ela tem uma forma de crer, e cada igreja tem a sua formazinha de crer, a sua formulazinha de crer, e na verdade a gente fica dentro dessa bolha, dentro das nossas igrejas, né? Sem a percepção que existe uma outra igreja, uma outra denominação, mas o resumo disso tudo é a própria igreja de Cristo. Exato. Ela é a própria igreja. Qual é a sua percepção, dentro desse contexto que a gente acabou de falar agora, qual é a sua percepção em relação à igreja atual, contemporânea? Qual é a sua percepção sobre aquilo que a igreja está fazendo? De uma forma geral. Porque certamente haverá críticas de ambas as partes, mas também a gente tem que entender que haverá muita coisa boa sendo feita. Qual a sua percepção sobre a igreja contemporânea? Eu acredito que para a gente ter uma visão equilibrada da igreja, a gente precisa olhar para a palavra. Perfeito. Né? A natureza da igreja, assim como a nossa natureza e a nossa identidade, ela é revelada por meio da palavra. Então,
para a gente ter uma visão correta da igreja, a gente precisa olhar a igreja sobre o prisma da palavra de Deus, né? Práticas isoladas ou não, se nós formos julgar, é como se a gente estivesse julgando uma pessoa de fora, sem saber as motivações, as reais intenções, o porquê daquele comportamento. É óbvio que existem organizações que praticam coisas erradas, existem seitas, existem pessoas que estão erradas no seu conhecimento, falta de conhecimento, às vezes má caráter. A intenção é equivocada, né? Intenção equivocada. Mas eu acredito que hoje a igreja está melhorando a cada dia. Apesar de que, se nós olharmos de fora, a gente vai ter muitas críticas a fazer. Isso. Né? Isso. Algumas críticas são legítimas e outras são necessárias, mas tem outras que são apenas a questão de gosto. Né? Talvez a sua igreja caminhe numa direção que eu não gosto muito. Perfeito. Né? Talvez eu caminhe numa direção que você não gosta muito. Tem igreja, por exemplo, tem pessoas que gostam de uma igreja mais liberal, mais tranquila, mais suave, e tem outras que já gostam de uma igreja mais, né, ali mais na palavra, ensino, mais dessa forma. Agora, a identidade da igreja é revelada pela palavra. Eu acredito naquilo que Jesus disse em Mateus 16. Ele disse: sobre as portas, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho um colega que mora do Sul, e ele era um dos críticos da igreja, né? Ele não pregava sem criticar a igreja. A igreja está desviada, a igreja é prostituta, a igreja é essa, a igreja é aquela. E aí um dia nós tivemos a oportunidade de ter um café com alguns pastores, e aí eu aproveitei a oportunidade para falar para eles: olha, se você acredita que a igreja como um todo está desviada, então você acredita que Jesus falhou na sua missão. Exatamente. De edificar a igreja. Exatamente. Né? Exatamente. Porque houve homens que se desviaram? Sim. Houve denominações que começaram bem e hoje se desviaram? Sim. Houve igrejas legítimas que começaram por uma revelação de Deus, por o fogo de Deus, pelo avivamento, e que se desviaram e se tornaram aceitas? Sim. Sim. Mas a igreja sempre ela permaneceu pura e imaculada, porque a igreja não é uma organização, a igreja não é uma denominação, uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo. Perfeito. Eu tenho um livro chamado 2000 anos do cristianismo carismático. E nesse livro o autor resgata, através de documentos históricos, que o mover do Espírito, os dons espirituais e curas, sinais, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, ele sempre aconteceu ao longo da história. Nunca o Espírito Santo deixou de atuar sobre a igreja. Então, se hoje a gente olhar para a igreja sobre o prisma do mundo, de crítica, e apontar a crítica, a gente está olhando do lado errado. A gente Exatamente. Tem que olhar pela palavra. Perfeito. Né? É isso. Claro que precisa melhorar em alguns aspectos, é óbvio. Tem que ter uma autocrítica, né? Tem que ter uma autocrítica. Eu sempre estou fazendo uma autocrítica na minha vida e na minha igreja. O que é que a gente precisa melhorar? O que é que a gente está falhando? O que é que a gente tem que estar avaliando e reavaliando, né? Mas perfeito. É interessante isso, porque essa forma de cada um conduzir, porque existe uma instrução específica para cada um. É interessante lá na igreja, por exemplo, na igreja de Santa Fé, né, ao qual eu pastoreio, é perceptível quando a gente dá temas para as doutrinas, há uma massificação, as pessoas vão. Quando não existe tema específico para estudo, as pessoas não se interessam tanto. Então, é uma coisa que é nossa, tá entendendo? É uma coisa que Deus especificou para a gente entende esse tempo, entende essa instrução, essa forma de Deus conduzir a igreja. Eu costumo dizer, pastor, que a igreja, costumo dizer porque está na Bíblia isso, né? Lá em Efésios, acho capítulo 3, ela diz assim, que a igreja é um mistério que estava oculto, onde os antigos não conseguiam vislumbrar, né? E Deus deu a revelar a igreja, o próprio Cristo revelou a igreja, e ele deu uma autoridade para a igreja, né? Ele deu um poder para a igreja. E qual é esse poder? É de administrar o reino de Deus aqui na Terra. Existe um problema muito grande, porque os próprios cristãos, eles dizem, nós não devemos julgar as coisas, né? A gente pode julgar, a gente não pode julgar. Eu, particularmente, acho isso equivocado. Porque Paulo diz que a gente vai julgar as coisas. E por que a igreja não pode julgar as coisas? Sejam elas dentro da igreja, essas ponderações dentro da igreja,
como também essas ponderações extra-igreja. Isso. Se nós que temos essa autoridade de influenciar, nós temos também um dever de julgar as coisas, porque se a gente não julgar, a gente vai se omitir. Certo. Sobre essa questão de julgamento, quando eu falo julgamento, não é de condenação, não é condenatório, não é de juízo. Eu falo de uma percepção muito mais aguçada. Avaliar. Muito mais aguçada, muito mais refinada, né? Sobre a igreja, literal, o que é ser igreja, e o que é o mundo, que as pessoas tanto falam, entrando na igreja. Né? Tem esse feeling, né? O mundo está entrando na igreja. As pessoas falam muito, parede preta, os holofotes, né? E, na verdade, o mundo, ele não é estético. Isso. As coisas do mundo não são estéticas. Exato. Então, elas são comportamentais. Então, que tipo de feeling, que tipo de percepção o senhor tem entre essas duas questões, né? A igreja original, ou tradicional, ou a igreja verdadeira, e o que é que realmente é o mundo dentro da igreja? Bem, a questão de estética, a igreja, na verdade, ela está se atualizando, né? Se atualizando num ambiente agradável, num ambiente onde as pessoas se identificam. Porque imagine você se nós tivéssemos a igreja aparentemente como na época dos apóstolos. Seria o quê? Uma sala pequena com 4, 5 pessoas, sem som, sem música, sem nada. Porque essa é a igreja original, sim. Não tinha som, não tinha música, não tinha nada. Né? Inclusive você ia ter que se vestir exatamente daquele jeito. Então eu penso que a questão da igreja, do mundo entrando na igreja, não é estético, mas sim comportamental. É o coração das pessoas, é a intenção das pessoas, né? Que eu percebo, por exemplo, hoje, que o mundo entra na igreja quando as pessoas perdem a noção de que nós estamos passando por um tempo, mas que em breve nós entraremos na eternidade. Então, a partir do momento que um cristão ele perde a noção do reino, começa a viver para o mundo, para as coisas materiais, para as coisas desse mundo, sem ter uma visão na eternidade, então isso é um mundo entrando na igreja. Não é a roupa que você veste, não é se na sua igreja tem parede preta, parede branca, né? Fumaça. Fumaça ou não, entende? É uma questão mais de percepção da eternidade. Perfeito. Cada dia que nós estamos vivendo, nós estamos nos aproximando da vinda de Jesus. Então, quando a igreja, por exemplo, ela deixa de focar na volta de Jesus, eu não estou falando daquela pregação extremista, né? Jesus vai voltar hoje. Não, eu estou falando de preparar pessoas. Jesus disse em Mateus 28, quando ele aparece para os discípulos, em Mateus 28, 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, qual é a função da igreja na terra? Fazer discípulos. Perfeito. Pregar o evangelho, ensinar as pessoas sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. Então, por que você acha que Jesus falou primeiro de autoridade? Muito é focado na autoridade de Jesus sobre o mundo, e é verdade. Mas a autoridade de Jesus também é sobre a igreja. Então, se ele disse que ele falou primeiro de autoridade para poder depois em seguida dar uma ordem que nós façamos discípulos, quantas pessoas hoje estão focadas em fazer discípulos? Então, o mundo entra na igreja quando você perde a noção da missão da igreja. Não por causa da sua estética. Não que se a sua igreja tem banda, ou tem coro, ou tem trio, ou tem a capela. Isso é irrelevante. Irrelevante. Né? Diante disso tudo. Diante do que essa grandeza, né? Da grandeza. Exatamente. E eu acredito que a gente deve influenciar a cultura, mas a gente faz parte da cultura. Né? A gente faz parte da cultura. Por exemplo, nós vivemos no Brasil. Imagine você se nós tivéssemos que cantar em grego. Não fazia sentido. Para a maioria das pessoas não fazia sentido nenhum. Né? Mas não era isso que os primeiros discípulos faziam quando estavam na Ásia Menor? Eles falavam em grego, eles cantavam em grego, se relacionavam em grego, eles pensavam como gregos, porque eles eram gregos. Nós somos brasileiros. Então nós estamos inseridos na cultura, nós devemos influenciar a cultura, mas nós estamos dentro dessa cultura. Então, o mundo entrando na igreja é quando nós perdemos a noção da nossa missão como igreja transformadora, como Perfeito. igreja, como uma voz profética nessa nação.
né? Então eu acredito que é isso. A questão de estética é completamente irrelevante. Relevante. E dentro desse contexto aí de mundo, igreja, qual é a sua percepção do cristão, do protestante na política? Qual é o seu posicionamento? Eu acredito que Deus chama pessoas para ser políticos, né? O chamado de Deus não se restringe a ser um ministro, evangelho, pastor, mestre, apóstolo. Eu acredito que Deus chama pessoas para influenciar todas as áreas da sociedade. Dias atrás eu estava ouvindo um testemunho de um médico que ele estava fazendo uma cirurgia e o rapaz faleceu. E ele não desistiu daquele rapaz. Ele continuou orando e apertando o coração e orando e fazendo ali a massagem cardíaca com a mão no coração diretamente. O tórax do rapaz estava aberto e ele ficou e o rapaz conseguiu sobreviver, né? E depois o rapaz se converteu, ele não era crente, mas se converteu a Jesus. E aí a gente vê, por exemplo, médicos pregando, enfermeiros, nós vemos cantores, nós vemos empresários, nós vemos que Deus chama pessoas para todas as áreas da sociedade e a política não é diferente. Diferente, Né? A igreja brasileira passou anos dizendo a política é do diabo, tanto que o diabo... Entregou, né? Entregou o jogo. Entregou o jogo. A né? praia era do diabo, a televisão era do diabo. Né? E aí hoje eu acredito que Deus tem chamado pessoas para a política. Eu acredito que a igreja deve influenciar na política, né? Tanto, não só na política, mas na sociedade como um todo. E hoje, mais do que nunca, como existe uma polarização muito grande, né? O extremismo, tanto de um lado como do outro, nós devemos entender de política, estudar política, Perfeito. porque a gente precisa diferenciar a política da politicagem. A politicagem. Né? O que as pessoas veem mais é a politicagem. Né? A compra de voto, a compra de apoio. Que é a má referência, né? Que é a má referência. Se você perguntar para as pessoas hoje, por exemplo, no Brasil, o que é política, a maioria não sabe. Qual é a função do prefeito? Qual é a função do vereador? Qual é a função do deputado estadual? Por isso que você vê pessoas sendo enganadas e enganando, porque a maioria das pessoas não sabe o que é política. Esses dias atrás, eu fiz uma pergunta, tinha umas 10 pessoas na igreja, assim, depois do culto, e eu reuni o grupo assim e perguntei: como é o nome do Brasil? O nome oficial do país, como é? Nenhuma delas soube me responder. Então, você percebe que se a pessoa ela nasceu num país, é nativo do país, e não sabe o nome do país, não sabe. Qual é a função? Né? O que é a União? O que é os Estados? Qual é a relação que eles têm entre si? O que a Constituição diz? Então, nós como cristãos, para que a gente possa nos posicionar, não defendendo partido, nem político, eu costumo dizer, eu não tenho político de estimação. Não devemos. Não devemos. Mas nós devemos ter um posicionamento político em relação a algumas verdades. Né? Algumas verdades. E naturalmente a gente se identifica com alguém. Sim, com certeza. Né? Eu particularmente sou 100% anticomunista. O comunismo não condiz com a realidade do cristianismo. Porque são valores totalmente opostos. E a gente tem visto muito cristão progressista, né? Progressista. É incrível. Na verdade, eu acredito assim, que não existe um cristão progressista. Existe um falso cristão. Né? Porque se você pega a palavra e você lê a palavra, estuda o mínimo necessário, você vai ver que a esquerda, todo o sistema, o segmento chamado de progressismo na política, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é totalmente anticristão. Totalmente anticristão. Então, eu acredito que os cristãos devem se envolver na política, influenciar a política. Quanto mais cristão, melhor. Em tudo, né? Em tudo. Quanto mais cristão, melhor. Você vê as faculdades públicas completamente perdidas, né? Perdidas. Dominadas, cheias de ideologias. Enfim, eu vi agora uma prefeitura, eu não lembro qual o município, que o prefeito, ele baixa um decreto lá, não sei como é que ele chama, portaria, porque é municipal, deve ser portaria, não sei, eu sou leigo nisso. E ele decidiu o seguinte: é necessário ensinar a Bíblia nas escolas. Então, você vê perdido, né, em milhões. Sim. Com bom senso, né? Porque a Bíblia é realmente um livro poderoso de ética, né? Comportamental. E se a gente for levar para o lado espiritual, é um livro de salvação, né? Isaac, a gente tem alguma pergunta aí? Uma aqui do Davi.
Tem um aqui do Davi. Boa noite, maravilhosa, graças e paz. A minha pergunta é o seguinte: qual foi a diferença mais beneficamente impactante que a Escola da Fé fez na sua vida profissional e pessoal, Sr. Jorge? Pastor, antes do senhor responder, eu preciso explicar, né? Porque senão ninguém vai entender. Na Igreja Santa Fé, nós temos uma escola que se chama Escola da Fé. E o pastor Jorge é um dos professores da Escola da Fé. E é um professor excepcional. E as pessoas amam muito as aulas dele, né? Então, ele vai dar, eu explicando, agora ele vai responder. Porque a gente tem essa escola, ela é um ano de duração, a gente está abrindo vaga agora, deixar bem claro, a gente está até abrindo vaga agora para 2024, né? Fazer aqui vender meu peixe, né? 2024 a gente tem uma turma agora, a gente abriu vaga, e o pastor Jorge é um dos professores da escola. Primeiro é um prazer muito grande, né, ensinar na Igreja Santa Fé, sempre sou muito bem recebido, fico muito feliz. E ensinar é a minha paixão, é a paixão da minha vida, né? Daqui a pouco eu vou contar uma outra parte do meu testemunho, mas ensinar é precioso demais. Para mim é a coisa a razão da minha vida é ensinar, eu amo ensinar. Quando eu fui ensinar na Escola Santa Fé, na Escola da Fé, né? Na Igreja Santa Fé, isso me acrescentou, com certeza, né? Me acrescentou muito, porque a gente vai ensinar, então a gente tem que estudar mais do que os alunos. Então isso, além do estudo antecipado, durante as aulas você vai ensinando e você vai vendo coisas que antes você não conseguia ver. Então, para mim foi um privilégio muito grande. Eu cresci muito, né? Principalmente na matéria. E espero esse ano aí estar com vocês, em nome de Jesus. Eu é que estou orando para isso. Tem mais algum, Isaac? Não, o pessoal estava respondendo aqui ainda, mas não mandaram mais. Estou esperando aqui ainda. Tá. Pastor Jorge, nós tivemos um convidado agora, por último, Natan, que a gente falou muito sobre algumas coisas da escatologia, né? Sobre escatologia. E é um assunto muito interessante. Para muita gente, eu acho que para 90% é um assunto nebuloso, porque fica muitas questões, as pessoas acham que é alegoria, outros acham que é literal, né? Como nós cremos, eu vou dizer, nós somos idênticos naquilo que cremos, né? Sobre escatologia, nós temos uma referência. Eu queria que o senhor falasse um pouco, que eu não perguntei, mas eu vou aproveitar aqui, sobre aquela passagem em 2 Tessalonicenses, que fala sobre que antes da apostasia, é muito pano para manga, né? Mas antes da apostasia, ou depois da apostasia, perdão, virá o homem da perdição, né? O senhor poderia explanar um pouquinho para a gente um pouquinho sobre isso, né? Já que a gente pensa igual, mas é bom que as pessoas entendam aí um pouco. Certo. Eu acredito que antes da volta de Jesus... Me peguei não, né? Muita coisa vai acontecer. Sim. Né? Muita coisa vai acontecer. Existem coisas que são fundamentais e coisas que são secundárias. Né? Por exemplo, a volta de Jesus. Quando Jesus... Algumas pessoas perguntam... Uma certa vez uma pessoa perguntou para mim assim... você acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, ou depois da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação? E aí eu respondi para ela com uma pergunta, né? Perguntei para ele: o que você acha que vai acontecer? Qual é o acontecimento bíblico que vai ser o estopim para a grande tribulação, para começar a grande tribulação? Quando nós estudamos tanto as alianças quanto as dispensações, nós percebemos o seguinte: cada mudança de dispensação houve um acontecimento fenomenal. Nós temos a inocência, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, para a dispensação da consciência. E aí, cada um vai dando aquele pulo. Quando nós temos da lei para a graça, nós temos a morte de Jesus, que foi algo que marcou a história, onde hoje a humanidade é dividida entre... A história da humanidade é dividida entre né? Antes e depois. Né? Então, na volta de Jesus, para que a grande tribulação possa começar, tem que vir a volta de Jesus. Né? Nós percebemos, existe uma linha de interpretação, tanto da palavra, apostasia, né?
como existe também um pensamento que fala de apostasia literal. Literal. Né? Eu acredito o seguinte, a igreja nunca vai se desviar. A igreja nunca vai se desviar. Mas um segmento da igreja, né? Um grupo, um segmento, como a gente vê na história da igreja, sempre tem um grupo que acaba se desviando e daqui a pouco o Senhor vem e retoma o rebanho para o caminho certo. Então, quando a Bíblia diz que haverá essa apostasia, então eu acredito que uma parte daquilo que a gente identifica como igreja, né, acaba se desviando. Por exemplo, nós temos hoje o ecumenismo. Uhum. O ecumenismo. O que o ecumenismo prega? Que todas as religiões levam a Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Né? Isso não deixa de ser verdade, porque no final das contas, realmente, todos compareceremos diante de Deus, mas não como filhos. Então, uma parte desse segmento, que a gente considera como igreja, ela pode se apostatar, pode se desviar. Então, a gente não pode definir exatamente aqui o que a apostasia significa, se é apostasia no sentido literal ou é figurado. Se é o desvio da fé, ou a separação. Ou a separação. Né? Eu acredito que seja a separação. Perfeito. Porque para que a grande tribulação comece, tem que haver o arrebatamento. Tem que haver. Tem que haver. Perfeito. É isso. A gente, por muito tempo, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom sobre o ensino da palavra. Não é como era. A igreja brasileira, ela não é mais como era há 15 anos atrás. Sim, com né? certeza. A igreja brasileira era muito... Ainda existe, lógico, e ainda existe, e às vezes fica muito, muito evidente isso, mas a igreja era muito cheia de misticismo, né? Muito cheia de mandinga e tal. E eu percebo que hoje em dia a igreja ela está entrando mais no nível da palavra, mais compreensão da palavra. Lógico que dentro disso existem aqueles que se excedem na palavra, como a gente vivencia, assiste, aqueles que se excedem em relação a contextos bíblicos. Você vê um pastor dizer que naquela passagem de Jesus e a mulher samaritana, ele literalmente disse que Jesus estava chamando ela para ter relações sexuais. Então, É um absurdo, né? é um absurdo. É um absurdo. Você vai ver gente de todo jeito. Mas vendo com os bons olhos, a gente percebe que a igreja ela está crescendo no entendimento da palavra, ela está ficando mais exposta à palavra. E dentro disso tudo, você vai vendo que as pessoas estão amadurecendo, porque é isso mesmo. Verdade. A palavra, ela traz amadurecimento. Ela te enrijece em relação às circunstâncias. Não é que ela enrijece o coração, tu fica com o coração endurecido, Isso. não. Mas tu fica com os lombos cingidos, né? Isso. Fica cascadura mesmo. Para quando vem uma adversidade, um momento e aí vai. Dentro desse contexto, pastor, como é que a igreja, ensinando Cristo às nações, ela se comporta? Né? Eu sei que o senhor tem um trabalho de ensino da palavra, o senhor vai também lançar uma escola agora, próximo ano. Isso. Né? Inclusive, graças a Deus, eu agradeço a Deus pelo convite, porque eu estou rompendo muita coisa. Né? Eu gosto muito de evidenciar, é uma coisa minha que Deus me chamou, eu gosto muito de levantar pessoas, de evidenciar pessoas. E eu acho que quando acontecem esses convites, eu acho que é Deus me fazendo entender que também eu preciso andar nisso, né? Isso. Mas como é que funciona lá na igreja essas questões do ensino? Como é que funciona as doutrinas? Como é que funcionam os cultos? Como é que são os cultos na igreja lá? Bem, nós temos 2 cultos semanais, quarta-feira, culto de oração e de ensino da palavra, e no domingo, culto de celebração. A nossa ênfase, nós temos uma direção de Deus e temos 2 ênfases. Primeiro, o ensino da palavra, e segundo, o mover do Espírito. Então, nós costumamos dizer que nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Isso. Né? Assim como nós amamos a palavra e amamos ensinar e estamos ali repetindo a mesma coisa desde sempre, né? Paulo desde fala quando isso, a gente né? estava lá, É importante. a gente também procura dar liberdade ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo se mova e não seja apenas um ensino seco, teórico e teológico, mas ungido pelo Espírito Santo. Então a gente está sempre estimulando as pessoas a aprender e colocar em prática. Não adianta só aprender se você não colocar em prática. Quem aprende e não coloca em prática se torna soberbo. Como a gente vê, né, muita gente por aí afora que, infelizmente,
A pessoa sai da igreja, vai para um determinado centro de treinamento, se enche de teoria e volta com mais criticando, né? Dá mais trabalho do que se foi treinado. Ele era para ter sido treinado. O contrário, né? É o contrário. Então a gente precisa aprender a palavra e colocar em ação, colocar em prática dessa forma. A nossa ênfase é ensinar a palavra, né? Desde sempre. Nós estamos ali na Pajuçara desde 2011, mais ou menos, eu acho que agosto de 2010. Nós chegamos aqui na Pajuçara, começamos a nossa igreja com uma célula, com 4 pessoas, na garagem da casa do irmão, sem coberta, sem nada, né? Hoje esse irmão é um dos pastores da igreja, o pastor Madison. Nós ganhamos ele para Jesus. Interessante. Ele não era crente, e aí nós ganhamos ele para Jesus, fomos para a casa dele, começamos lá com 4 pessoas e hoje nós estamos num prédio um pouquinho maior. Então uma quantidade boa de pessoas lá nos ajudando e contribuindo com o reino de Deus. Mas a ênfase que nós temos é essa, de ensinar a palavra, de treinar as pessoas a aprender a palavra de Deus, não só para si, mas que tenham condições de ensinar aos outros. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, escrevendo a Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 2. O que você ouviu da minha parte, né? Através de muitas testemunhas, isso mesmo ensina a homens fiéis para que eles, por sua vez, possam ensinar a outros. Então, a nossa ênfase é essa. Agora, em 2024, nós estamos abrindo inscrições para a escola bíblica, ensinando cristianizações. Nós vamos ter um final de semana por mês. Inclusive, você vai estar lá com a gente ensinando. Acredito que a matéria Vida de Louvor, né? A gente vai ter algumas matérias muito importantes. E outros colegas também vão estar lá e vai ser bênção, em nome de Jesus. Vai ser bênção. O senhor falou aí sobre ensinar a homens fiéis, né? O texto de Paulo aí. A gente sabe que há uma disseminação muito grande, principalmente entre adolescentes e jovens, sobre essas questões de gênero, né? Muito, muito comum hoje em dia e tá bem forte isso, né? Pelo menos pela mídia e tal. Aí quando a gente se depara com um texto que Paulo fala ensinando a homens fiéis, lá, por exemplo, na igreja eu falo muito sobre isso. Eu digo assim, se você é homem e é a tua mulher que te traz para a igreja, você é um frouxo. Né? Porque é para ser o contrário. O cara é o cabeça. Isso. E era para ele trazer a mulher e os filhos para a igreja. Né? Isso. Então não é para a mulher, o filho estar trazendo o homem para a igreja. O homem tem que ter o papel de homem. Isso. Homem fiel a Deus. Né? E como o senhor trata essas questões? Por exemplo, quando você vê Josué, capítulo 24, verso 15, ele diz o seguinte: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho esse texto tão top. Assim, é tão maravilhoso. Tem gente que acha que isso é uma promessa, né? Mas na verdade é uma decisão que ele fez. É um posicionamento. Isso. Então, esse texto para mim ele é um referencial para um homem fiel, pai de família, temente a Deus e um cara que tem uma vida, um estilo de adoração profundo. Então, assim, existe na sua percepção um trabalho extra para os homens hoje, na atualidade? Porque, assim, lá na igreja nós temos a Confraria dos Manos, né? Que é um grupo que nós temos encontros periódicos para a gente ministrar para homens. Eu percebo que as igrejas, elas fazem isso bastante nos últimos anos. Eu não percebia isso antes, mas de uns anos para cá, sobre virilidade masculina, sobre vários aspectos. Sobre como conduzir a família, na área financeira, emocional e tal. Como é que o senhor enxerga isso? Hoje nós temos uma guerra contra a masculinidade. Uma guerra contra os homens, né? Tanto no aspecto cultural, quanto no aspecto familiar. E eu já moro no Ceará já tem 13 anos, sou natural do Rio Grande do Norte, já andei em alguns estados, como Minas Gerais, né, Maranhão, e eu nunca vi tanta dificuldade nessa área como eu vejo aqui no Ceará e como eu vejo nos últimos anos. As pessoas têm medo, os homens têm medo de se posicionar, porque existe aquela crítica contra o machismo, né? As pessoas estão sempre num extremo ou no outro, né? Quando não é aquele camarada que é grosso, estúpido, é aquele cara que
se deixa levar pelas coisas, não toma posicionamento, não se vê como cabeça da família, aquela pessoa que vai tomar a posição, não, vai ser desse jeito, nós vamos sentar, conversar, e nós vamos tomar essa decisão para que a nossa família possa ser conduzida por Deus. Deus quer que os homens sejam exatamente dessa forma. Os homens. Os homens. Sim, por quê? Porque o homem ele tem um raciocínio lógico. É difícil. É muito prático. É muito prático. Você vai, por exemplo, numa loja, se a mulher vai na loja, o vendedor consegue convencer aquela mulher. Porque ela é emocional, ela é auditiva. Né? O homem não, o homem é prático, é objetivo. Não é à toa que Deus criou macho e fêmea. Então, se Deus criou o homem e colocou o homem como cabeça da família, é assim que ele deve agir. É dessa forma. Eu tenho visto muitas pessoas que não conseguem progredir na vida porque não tem um posicionamento. E isso eu não me refiro ao homem dizer, olha, vai ser assim, desse jeito. Não, mas sentar, conversar e dar direção. Eu acho que é melhor nós tomarmos essa decisão, porque é exatamente isso. Na igreja, os homens precisam assumir o seu papel de homem, de macho. Perfeito. Não é? Perfeito. De macho. Na minha casa, eu governo a minha casa. Eu compartilho as decisões com a minha esposa, sento com ela, explano para ela, peço a opinião. Muitas vezes ela dá uma opinião que não é exatamente igual a minha. A gente chega num consenso, mas eu sempre estou ali para tomar a decisão. E eu aprendi uma coisa. Eu não tomo decisão sem conversar com a minha esposa, sem combinar com ela. Porque se eu acertar, nós ganhamos. Se eu errar, nós perdemos. Então ela merece participar. Perfeito. Mas eu não fico esperando que ela tome a decisão. Né? Às vezes, eu tenho 2 filhos, não falei, né? Tenho 2 filhos, Eduardo tem 12 anos e Georgiana tem 4 anos. Então, Eduardo está naquela fase de adolescência, né? E daqui a pouco quer responder a mãe, aí eu estou lá, digo, epa! Respeite sua mãe. Aqui você não vai cantar de galo. Né? O homem tem que ter esse posicionamento, tem que saber, tem que ter. A família tem que saber que tem um referencial em casa. Meu pai. Não é? Isso não quer dizer que ele nunca vai errar, isso não quer dizer que ele é o super-homem, isso não quer dizer que ele vai mandar em tudo, mas que ele está ali pronto para assumir os riscos e a responsabilidade. Eu acho que ser homem, biblicamente falando, é exatamente isso. Que é uma concepção equivocada, porque quando a gente fala sobre macho alfa, né, que é o cara, até as próprias mulheres têm uma impressão equivocada sobre esse termo. Na verdade, o macho alfa, ele protege a família. Claro. Não é que ele manda na família, não é que ele reprime a família de maneira nenhuma, ele protege. É ele que traz o alimento, é ele que traz a provisão, está sobre ele, sobre os ombros dele essa responsabilidade. Né? Eu fui até procurado uma vez, assim, pastor, eu não gosto muito desse termo macho alfa, porque é muito grosseiro. Aí eu fui explicar para a irmã, é um termo de proteção, é um termo onde o seu marido deve tomar as rédeas. Você não deve esperar, você não deve tomar por ele. Você tem que tomar em conjunto com ele. Exato. Né? Mas assim, é como o senhor falou, tem que partir dele. Tem que partir dele. Tá entendendo? A iniciativa, né? Tanto é que a gente fez, né, uma confraria e eu recebi um feedback das mulheres, passei quase um mês recebendo feedback das mulheres, dizendo assim, olha, faça mais e mais e mais e mais, porque essa é a compreensão, né? A gente tem que ser homem para tirar uma filha de um pai, colocar dentro de uma casa, Isso. né? Da mesma maneira que a gente quer que um cara venha pegar a nossa filha para colocar dentro de uma casa. Isso. Então não é só que o cara seja bom com a nossa filha, mas a gente tem que ser bom com a filha do cara que a gente pegou, né, para casar, né? É verdade. Né? Então a gente tem que ser uma referência. Assumiu a responsabilidade como homem, como né? homem. Isso não quer dizer que ele vai ser um super-homem, que ele vai acertar em tudo, ou que ele nunca vai errar, mas que ele tem que saber que ele tem uma responsabilidade. O que eu percebo hoje, Rebs, é que as pessoas ele não querem ter a responsabilidade de tomar decisões, né? E aí isso acaba levando para um lado onde as mulheres têm que tomar decisões pelos maridos e geralmente as mulheres acabam por não ser exatamente a pessoa ideal, né? Acabam tomando decisões erradas e a família vai para o brejo. E tudo hoje é muito sensível.
Tipo, qualquer adversidade, bora acabar. É tudo muito fragilizado, Exatamente. né? Tu ia falar alguma coisa? Não, e só para complementar que essa questão do macho alfa, não sei se surgiu daí, mas a questão dos lobos na alcateia. O macho alfa ele vai na frente guiando a alcateia inteira. Exatamente. Perfeito. Então ele está ali para tomar uma primeira decisão, se ele vai para a direita, para a esquerda, se ele vê um perigo na frente para proteger ali a sua família e os demais que estão ali atrás. E outro ponto interessante, não sei se vocês viram uma pesquisa que saiu nos rios, viralizou, eu não sei de fato se os números são exatos, mas fala que mães solteiras que estão na igreja têm uma taxa de 18% de conversão dos filhos entrarem na igreja. Mas Sim. quando o pai é convertido, o pai é o chefe da casa ali cristão, essa taxa sobe para 85% das crianças convertidas. Eu vi. Perfeito. Ótimo. É exatamente isso aí. É. E as mulheres, elas sentem falta dessa proteção, né? Hoje, pelo feminismo que está aí à solta, pode ser que algumas achem ruim alguma coisa, mas na verdade a mulher se sente protegida quando ela sabe que ela tem um homem em casa que não vai deixar ela sozinha, não vai deixar ela na mão. Então, é exatamente isso aí. Eu me lembro, só um adendo aqui, numa aula de antropologia missionária, uma das minhas professoras na faculdade, ela deu um exemplo muito interessante. Ela era uma americana e ela estava fazendo uma pesquisa numa determinada tribo lá nos Estados Unidos, uma tribo de índios. Uhum. E ela descobriu que o homem, ele andava na frente da mulher sem nenhum peso, só com as armas, né, ali, e as mulheres que andavam atrás dele com toda a carga, inclusive com os filhos. Uhum. E ela foi pesquisar a fundo, né, por que isso, e aí ela entendeu que, na verdade, o homem precisaria estar livre dos pesos para que pudesse proteger contra os predadores. Se ele tivesse com um monte de peso, como é que ele iria proteger Uma má a percepção família? disso, né? Se houver uma má percepção disso, vai dizer, rapaz, como é que pode? O cara não está levando nada. Não está levando nada. A mulher que está levando a carga toda. Perfeito. Entendeu? É exatamente isso aí. Perfeito, perfeito. A gente está num processo, pastor, lá na igreja, de algumas mudanças, a gente está crescendo, a gente está experimentando unções poderosas lá, né? Graças a Deus. E eu creio também que a sua percepção e eu vou entrar no assunto um pouco delicado, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu vou entrar nesse assunto? Sobre a questão da exposição à igreja em mídias. Eu vou entrar num assunto que é um assunto um pouco polêmico. A exposição da igreja em mídias. Eu vi agora um vídeo, é comum esses vídeos, onde um pastor, que ele até eu conheço ele, não pessoalmente, mas já fui na igreja dele, a minha irmã se congregou com ele, e ele é um homem muito sério, né? Eu conversei com ela, um homem muito sério e tal, só que ele expôs um momento específico na igreja dele, em vídeo, e esse momento é um momento, assim, eu acho muito particular da igreja, momentos de unções, experimentando unções, e ele fez algumas coisas lá, e isso viralizou, esse vídeo viralizou, né? Então, aí muita crítica, porque acharam movimentos absurdos, criancice, aquelas coisas, né, meninice. Resumindo o assunto, como é que o senhor entende essa questão da exposição da igreja? A igreja hoje, ela, como o senhor mesmo citou, ela se modernizou, ela precisa da mídia. A mídia é importante dentro da igreja, né? Mas até que ponto a igreja deve ser exposta, né? Porque eu até falei com o Isaac, Isaac, isso não são coisas que a igreja deve expor. Isso. Momentos de unções, de coisas específicas, isso não deve ser exposto, porque tem gente que não compreende, tem gente que não experimentou. É que nem aquela história, a laranja é muito ruim. Já comeu laranja? Não. Então, tem gente que não experimentou. Isso. Então, como é que é para o senhor a questão da mídia, da exposição da igreja, de abrir as portas da igreja para quem não conhece a igreja ou para quem conhece, mas tem uma outra percepção de igreja? A mídia é uma faca de dois gumes. Pode ajudar e pode atrapalhar. Então, eu acredito que a mídia ela deve ser intencional. A sua exposição, a exposição da igreja para a mídia deve ser intencional, naquilo que apresentar as características da igreja, a igreja acolhedora, a igreja família, a igreja onde a palavra é ministrada de maneira que possa abranger o geral. Eu acredito que na igreja existe o geral e existe o particular. Tem mensagens que eu não prego no domingo.
Perfeito. Só prego na quarta. Exatamente. Por quê? Porque na quarta é um culto específico para crente. É um culto que é de oração. Então nós temos 1 hora de oração. Louvor, adoração, intercessão, petição, essas coisas. E nós temos 1 hora de palavra, 1 hora de ensino. Então tem mensagens que eu não prego no domingo. Só prego na Parece quarta. não fazer sentido no domingo, né? Exatamente. No domingo tem um visitante, no domingo tem um novo convertido, no domingo tem pessoas que estão passando ali e acaba chegando, fica na porta da igreja. Então não tem lógica eu ministrar uma mensagem que é para um grupo específico para um grupo que não é. Então, o geral é aquela mensagem do evangelho, de salvação, a mensagem que a gente vai ministrar e conquistar o coração das pessoas. O que é específico, como você falou, a respeito de unção, de mover, né? As pessoas não compreendem isso porque elas não experimentaram isso. Vou contar dois testemunhos aqui rápido. 2 historinhas. 2 historinhas. Primeira Inclusive, pastor, se tiver alguma história engraçada, pode contar, viu? A primeira delas aconteceu comigo, né? A primeira vez que eu fui para um ambiente de unção, eu não conhecia unção. Não conhecia. Ouvi falar, mas não conhecia. Nunca tinha experimentado isso. Mas eu estava muito desejoso, com muita fome de Deus. Então eu fui para um encontro, para um retiro espiritual. E lá eu me lembro que depois de todos os 3 dias de encontro, no último dia teve a ministração do batismo no Espírito Santo. E o irmão que ministrou na época falou assim, quem é batizado no Espírito Santo vai lá para trás, fica orando em línguas, e quem não é, vem para frente aqui que a gente vai impor as mãos sobre você. Depois da ministração da palavra. E eu, como já era pastor, já era batizado no Espírito Santo, fui lá para trás, fiquei lá orando e tal. E eu me lembro que naquele dia, que pela primeira vez eu experimentei uma unção tão poderosa, que era como se fosse uma corrente elétrica no meu corpo assim. Entende? E eu comecei a rir. Algo que não era normal, nunca tinha acontecido. E a minha mente ficava questionando, por que eu estou rindo? Mas eu sentindo aquele refrigério, aquele gozo, aquela unção, parecia que tinha uma corrente elétrica passando pelo meu corpo. Então, alguém de fora que me visse naquela situação, certamente ia julgar. Mas eu não estava experimentando o que eu estava experimentando. É a questão da mídia. E a outra questão foi... uma determinada vez lá na igreja eu ministrei sobre a ousadia no espírito, né? E eu peguei o texto de Provérbios 28 que diz que o justo é intrépido como um leão. Então eu ministrei sobre várias passagens, sobre vários aspectos, tal. E aí, no outro dia, eu mandei uma mensagem no grupo da igreja estimulando os irmãos. Falando, irmãos, e aí? Cadê os leões dessa igreja? Né? Estimulando os irmãos a serem ousados. E aí, tinha um camarada que não fazia parte da nossa igreja, mas que estava participando do culto. Ele desceu a lenha, entendeu? E eu falei, irmão, você está agindo como uma pessoa sem sabedoria, porque você não sabe do que se trata. Você está julgando algo que você não sabe do que se trata. Então, uma pessoa, por exemplo, que vê um vídeo na internet e julga a igreja pelo vídeo, ela vai julgar por aquilo que se apresenta. Exatamente. Então eu concordo plenamente com você que nós não deveríamos expor certas coisas, certas particularidades. Até porque, por exemplo, existem coisas que num determinado culto Deus quer tratar lá na sua igreja. Não é para o público, não é para outras pessoas. Tem um determinado momento que Deus quer tratar com a gente de uma certa forma. Isso pode ser se tratando do ponto positivo e do ponto negativo. Né? De repente, Deus está chamando a atenção daquela igreja por alguma coisa que Ele quer que mude. Então, se você joga isso na mídia, você acaba queimando a imagem da igreja. E é uma igreja séria. A igreja é séria. E isso aconteceu no próprio livro de Atos 2, quando eles foram julgados dizendo que estavam embriagados. Exato. Né? Exato. O que eles viram lá? Uma galera falando as línguas das próprias nações, mas também viram uma galera falando línguas estranhas. Línguas estranhas. Então, para eles era o seguinte, estão tudo bebão, na hora das 9 horas da manhã, estão tudo bebão aí, né? E é uma percepção que a igreja precisa ter discernimento, precisa ter compreensão. Porque senão, acontece o que o senhor falou aí. Por mais que você trabalhe para manter uma integridade, porque eu acho que existe isso hoje em dia, a gente passou um período muito ruim, que foi aquela igreja irrelevante. Quando eu falo igreja irrelevante, não é dizendo que a igreja em si ela é irrelevante de maneira nenhuma.
mas ela não interagia com a sociedade. Com a sociedade, não causava um impacto na sociedade. Né? A gente passou por um período desse. Eu me lembro que na minha conversão, eu tinha 11 anos, 12 anos, eu estava jogando bola, eu estava com alguns dias de convertido, eu estava jogando bola. Os irmãos da igreja chegaram, era uma igreja bem tradicional, e falou assim: ei, Rebs, você não pode jogar bola. Sai do meio dos incrédulos agora. Aí eu parei a bola e os meus amigos: diabo é isso aí. Nós somos do Ceará, né? Uhum. Diabo é isso aí, mano. Diabo é isso aí. E ficou aquela pressão dos irmãos e dos meus amigos. Dos amigos. Aí ele falou assim: bora, decida. Eita. Aí eu falei: não, vou jogar bola. Com vergonha dos amigos. Uhum. Então a igreja, ela tinha muito disso. Ela não era relevante e para quem participava era sufocante. Então, assim, a igreja passou por esse processo. Depois disso, veio aquele momento onde Deus, ele rompeu, né? Começou a romper 2000, né? Anos 2000, 2002, 2001 e tal. Então, foi um momento bem... Eu acho que um pouquinho antes ainda, né? Um pouquinho antes ainda. Então, foi um momento de romper, né? A gente começou a experimentar coisas novas, assim, e foi muito poderoso. E é interessante a gente entender isso, porque não é porque houve essas mudanças e essas nuances que o próprio Deus determinou aí, que a gente não vai ter critério naquilo que se faz, né? A gente precisa ter um critério naquilo que se faz. Bom, pastor Jorge, o senhor falou que queria falar algumas coisas em relação, eu não sei se é testemunho ou algumas coisas que ficaram aí pendentes, né? Uhum. Eu queria que o senhor aí concluísse aí, a gente está próximo a terminar, vai fazer, olha só, 2 horas já, hein? Bem, por causa do meu testemunho da situação que aconteceu na minha família, né? A gente acabou tendo que morar com parentes e tivemos assim uma infância e uma adolescência bem atribulada por causa dessas circunstâncias. Eu só estudei até a 3ª série do 1º grau. Naquela época que se chamava 3ª série do 1º grau, né? Quando a minha mãe foi embora de casa, eu estava terminando a 3ª série. Aí a gente, na verdade eu nem concluí, fui morar com um parente, viajar para lá para cá, ficar um tempo aqui, um tempo ali, e acabou que eu me converti ao Senhor, também não voltei a estudar com 21 anos de idade. Hoje eu tenho 43, sou de 80. Então, com 21 anos eu conheci a minha esposa, que hoje é a minha esposa, e ela me inspirou muito a estudar, né? Então eu voltei, fui fazer supletivo na época, terminei o supletivo do ensino fundamental, depois fui fazer supletivo do ensino médio, terminei o supletivo do ensino médio e comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a estudar por conta própria, comecei a gostar de ler, algo que foi me chamando a atenção. Eu me lembro de uma época em que coisas começaram a surgir no meu coração, questionamentos, né? Por que que certas coisas eram daquele jeito? E eu me questionava e não sabia a resposta. Então eu coloquei no meu coração que eu ia, a partir de então, começar a estudar e pesquisar. Obter as respostas. Obter as respostas, né? Por conta própria. Já que eu não tive a oportunidade de fazer, seguir como a maioria das pessoas, né? O ensino fundamental, o ensino médio normal, eu fui buscar por conta própria. Então me dediquei a estudar, a pesquisar, a comprar livro, adquirir, fui com muita dificuldade, mas isso é muito importante, porque alguém pode olhar hoje e pensar que eu tive uma infância normal, né? Então isso que aconteceu comigo não é só pelo chamado de Deus, mas por uma determinação do meu coração. Uhum. Eu determinei que eu não iria ficar vivendo de informação alheia, mas que eu iria pesquisar por conta própria. Então alguém que porventura esteja nessa situação, ou que hoje não tem o conhecimento necessário para poder viver a vida com Deus, o chamado de Deus, ele pode simplesmente fazer como eu e como muitas outras pessoas que não é um iluminado no sentido de dizer assim, ele foi um privilegiado, mas que rompeu certas coisas, né? Eu costumo dizer lá na igreja, irmãos, se você não tem muito, faça o que você pode fazer com o pouco que você tem. Estava conversando com o Matheus agora, pouco antes de começar, eu estava dizendo para ele,
Hoje eu estava esses dias lá em casa estudando e eu estava com o computador aberto, o tablet aqui, e eu estava assim, obrigado. Hoje eu tenho ferramentas que eu posso usar para estudar, para conhecer. Uhum. Mas teve uma época que eu não tinha nada. Só tinha livros. Então eu tinha que pesquisar nos livros, eu tinha que ler livros. Muitas vezes eu comprei livros de sebo, livro usado, né? Então, o chamado de Deus na nossa vida é uma das coisas mais importantes que nós temos que valorizar. Eu gosto muito de falar do propósito de Deus, do chamado de Deus. Hoje tem pessoas que falam muito sobre isso, os coaches falam muito sobre propósito de vida, etc e tal, mas isso não é novo, isso aí já é, né? Tem muita gente falando coisas como se tivesse inventado a roda, Como né? se tivesse inventado a roda. Mas não na é, verdade, né? Tudo se repete. tudo se repete. Então, a pessoa descobrir o chamado de Deus na sua vida, ou pelo menos iniciar, é uma das coisas fundamentais. E é quando a vida começa a fazer sentido, né? Começa a fazer sentido. Para mim, hoje, estudar, ensinar, falar sobre isso é algo central na minha vida, né? É o sentido da vida. É o sentido da vida. Sem isso, eu fico perdido. Eu não vejo outra coisa. Eu não tenho grandes aspirações materiais, mas tem coisas que são fundamentais, né? Hoje eu concluí alguns cursos, né? Me formei em alguns centros de treinamentos, fiz alguns cursos de teologia formal, acadêmico. Estou terminando agora, próximo semestre, curso de bacharel em teologia pela FABAD, que é a Faculdade das Assembleias de Deus lá de Pindamonhangaba, reconhecido pelo MEC. Mas eu já fiz 2 ou 3 concluído, mas que não era reconhecido, então agora eu decidi fazer reconhecido pelo MEC. Então, isso aí. Deus é bom. Muito feliz por estar aqui. Espero outras vezes também. Tá. Estar outras vezes, né? Estaremos. O senhor falou aí, e eu fiquei muito atento ao que o senhor estava falando. E a gente é movido por emoções. Nós somos seres emotivos. Uhum. Muita gente acha isso ruim. Em alguns aspectos, sim, né? Quando a gente se trata de fé, a gente não precisa ser muito emotivo, a gente precisa só crer. Uhum. Né? Mas eu vou te deixar aqui um pouquinho de lado isso, porque eu percebi que o senhor marejou os olhos quando falou isso, né? Um homem, ele é emotivo e ele vive de paixões, né? Isso. E eu creio que isso que move o seu coração, esse fogo, essa chama, né? Impagável, esse borbulhar no coração, por ensinar, por fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Porque isso, pastor, estar no centro da vontade de Deus. Verdade. Eu falei para uma irmã agora, eu fui na igreja e falei, gente, a gente só é completo quando a gente está no centro, no cerne da vontade de Deus. No cerne da vontade de Deus. Então, assim, às vezes te falta alguma coisa, às vezes você não está completo em algum aspecto, mas eu compreendo, olhando nos seus olhos agora, eu compreendo, mais do que nunca, que servir ao Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor, muitas vezes não é fácil, não é fácil, a vida no chamado pastoral, ser pago, né? O chamado pastoral, há uma unção sobre as nossas vidas, mas a gente sabe que às vezes não é fácil. Verdade. Né? Porque às vezes você olha para alguém que tem um potencial e a pessoa não se desperta para aquele potencial, e você vê aquela pessoa se perdendo, né? E aquilo que te move, aquilo que te dá o gás, aquilo que é combustível para você, essa dedicação, você estudar, passar noites estudando e tal. Eu resumo isso numa palavra bem específica, né? Amor, né? A gente sempre trata amor como um sentimento. Nós somos emocionais e tratamos isso como um sentimento. E a gente sabe que isso não é um sentimento. Não é uma forma de sentir algo. Porque se for só por sentir, isso passa. Isso. Mas quando a gente é convicto das coisas que Deus inseriu no nosso coração, isso. Né? Afinal, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do seu Espírito. Então, como é para o Senhor, especificamente, como é para o Senhor experimentar dessa bondade, porque é uma bondade, é uma graça, e depois disso, dele te oferecer, ele te transformar em um homem que vai operar para ele,
Você tá me entendendo? Assim, ó, ele te dá a oportunidade de tu ser filho, mas depois ele te transforma num agente No agente. de operações, né? Isso. Como é que o senhor enxerga isso com essa paixão, com esse amor, com esse fogo? Porque, olha, eu digo uma coisa, não existe nenhum ministério ou qualquer tipo de chamado que esteja acima das pessoas. Sim. Não esteja, nunca vai estar. Porque senão tu vai estar exercendo o teu ministério, é uma forma sem função. Isso. Não sei se o senhor compreende isso, mas é uma forma sem função. A forma só terá função quando a gente literalmente fazer por amor. Isso. E como é que funciona isso para o senhor? É um privilégio, né? Não tem, acho que é uma palavra mais completa, é um privilégio quando você olha para o seu passado, de onde Deus lhe tirou, e olha o que você é hoje, em Deus, né? O agente de transformação. As pessoas, elas costumam olhar o reino de Deus ou as coisas de Deus só no aspecto pessoal. Mas o que Deus fez para a minha vida. Mas aquilo que Deus fez para a minha vida, Ele fez por um motivo. Não só a mim, mas para que eu fosse um agente de transformação para outras pessoas, né? Quando Deus me tira daquela situação em que eu vivia antigamente, uma situação muito difícil, eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência, e hoje, eu posso observar a linha da minha vida e ver a transformação que Deus vai realizando, né? Que Deus vai transformando a nossa vida, mudando e nos fazendo quem hoje nós somos. A gente ainda não é a obra final, mas a gente está naquele processo de transformação. Perfeito. Então é um privilégio grande. Isso que move a nossa vida, essa paixão, que tem gente que não gosta dessa palavra, mas a palavra é essa, é a paixão. É o fogo ardente. Se você tem paixão por aquilo, você vai dedicar a sua vida àquilo. Se ele é um fogo de palha ou não, isso não, né? Como se é um fogo de palha ou não... Sim. Não, aí é outra história. É outra história. Mas é um Nem fogo, todo é uma paixão. palha, né? Nem todo fogo é Mas palha. é uma paixão mesmo. É uma paixão. Que deve ser exercida exatamente. Perdurar. Isso. Então, quando o amor de Deus... Eu vejo o amor de Deus no meu coração, não só pela minha própria vida, mas pela vida das outras pessoas. Porque Deus me chama e Ele coloca esse fogo em mim para que eu possa espalhar para outros. Entende? Imagine você o que seria o cristianismo sem Paulo. O que seriam as igrejas do Novo Testamento sem Paulo. Né? É isso. Privilégio. Uma honra, né? Uma honra grande. Não há preço que pague. Isaac, quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Tudo ok? À vontade. Bom. Pastor Jorge, eu quero agradecer demais. Amém. Você é um querido. Amém. Nosso, viu? É um amado. E é uma honra receber, não só aqui, mas na Escola da Fé. Amém. Na verdade, é uma honra ter ele conhecido, né? A gente se conheceu na Escola Dunamis, né? Se eu não me engano. Foi. Na Living School. Isso, Live School. O senhor foi nosso professor lá e que a gente cresceu muito. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de compartilhar com você esse tempo. A casa é sua, como eu sempre falo. A casa é sua. E eu queria que o senhor desse as considerações finais aí para a gente poder encerrar o podcast. Amém. Eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Foi um prazer ter conhecido você, Isaac, né? E a Igreja Santa Fé, que tem proporcionado esse tempo de crescimento. Servir a Deus não é um peso, é um crescimento, é uma oportunidade de crescer. Eu fico muito constrangido quando eu sou convidado para algo e eu não posso participar, por alguma razão. Eu sempre faço um esforço para participar, porque eu vejo que é uma oportunidade de crescer, né? Não fico me excusando, não, eu só vou, não, eu gosto disso. Então, é um privilégio, a recíproca é verdadeira, foi um prazer conhecer você, conhecer a Igreja Santa Fé, conhecer aqui o Isaac, a podcast Na Rocha, e é isso. Nós estamos aqui para servir ao corpo de Cristo, servir ao reino de Deus. Amém. Bom, a gente está finalizando o Na Rocha Podcast, aqui diretamente do 24 Frames, estúdio 24 Frames. Obrigado a vocês, que Deus acrescente na vida de vocês sabedoria e graça, tá bom? E até a próxima, em nome de Jesus. Paz.